Olá, meu nome é Jaron Maia e esse é o meu canal sobre estudo do livro de Mórmon. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os diversos tipos de placas mencionadas no livro de Mórmon. Aqui no início do livro de Mórmon temos uma breve explicação sobre o livro de Mórmon. Sinceramente, eu não sei se você já teve essa impressão, mas a primeira vez que a gente pega isso daqui para ler, parece que é uma breve confusão sobre o livro de Mórmon. Porque ele menciona muitas placas diferentes aqui, placas de Nephi, placas de Mórmon, placas maiores, placas menores, e a gente fica perdido, a gente não sabe onde isso se encaixa na história. Então vamos lá. Em ordem cronológica, eu vou começar falando sobre as placas de Éter. Lá no final do livro de Mórmon, a gente tem o livro de Éter. O livro de Éter, ele tem um resumo das placas de Éter. E eu tô falando logo dos Jareditas e do livro de Éter para não confundir. A gente tem dentro do livro de Mórmon a história dos Jareditas e a história dos Nefitas. São duas nações diferentes. E Moroni, quando estava terminando de escrever os registros, ele faz um resumo da história dos Jareditas. Esse resumo foi escrito nas placas de Éter. E é por isso que a gente tem o livro de Éter. Quando a gente começa a leitura do livro de Mórmon, nós temos a história de Leí e dos filhos da família dele, que estão saindo de Jerusalém e sendo conduzidos pelo Senhor a uma terra prometida. Antes deles irem de vez embora de Jerusalém, o Senhor manda que eles voltem para lá para pegar um registro que contém escrituras sagradas, para que eles não perdessem os registros dos judeus, os convênios que o Senhor tinha feito com os judeus, e esse registro é chamado de placas de latão. As placas de latão contêm um conjunto de escrituras muito semelhante ao nosso Velho Testamento, contendo os livros que foram escritos até a época de Leí. Então, como Leí fugiu de Jerusalém antes da destruição de Jerusalém e do cativeiro babilônico, obviamente nas placas de latão não tinha o livro de Esther, não tinha o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, Malaquias, Esdras, Neemias, mas toda a história, desde a criação, passando por a história de Moisés, a história de Davi, tudo isso continha nas placas de latão. Além disso, dentro do livro de Mórmon, a gente tem a menção de alguns profetas que não estão na Bíblia, no Velho Testamento, como o profeta Zenos, Zenoque, Naum, Esias, que são todos mencionados no livro de Mórmon. Então, quando a gente lê o livro de Mórmon, a gente não lê nada das placas de latão, ou resumo das placas de latão. Nephi começou a fazer um registro em placas sobre a história do povo dele. A essas placas ele chamou de placas de Nephi. Inicialmente, elas eram só um conjunto de placas, mas à medida que vieram reis e os registros foram se tornando cada vez maiores, esse conjunto, obviamente, ele não se limitava a um livro específico, mas sim a vários conjuntos de placas. E com o passar dos anos, a língua do povo nefita ia sendo modificada também. A língua é algo que é vivo. À medida que os séculos vão se passando, o idioma falado ele vai mudando. Então, quando o Mórmon pegou aquele conjunto de registros, ele teve que lidar com vários dialetos diferentes dentro da língua falada por ele. Muitos anos à frente na história nefita, perto da destruição deles, Mórmon, um profeta historiador, pegou todos esses registros que eram chamados de placas maiores de Nephi e ele fez um resumo da história do povo de Nephi, do início até a época dele. E esse resumo que Mórmon fez, ele fez em placas que ele fabricou. Por isso as placas de Mórmon. Então, o livro de Mórmon é uma tradução das placas feitas por Mórmon, que contém um resumo da história do povo nefita, das placas maiores de Nephi, e um resumo da história do povo Jaredita, as placas de Éter. Existe ainda um outro conjunto de placas chamado de placas menores de Nephi. E o que são essas placas menores que a gente às vezes se confunde aqui no meio da história? Depois de Nephi já ter contado toda a história da família dele, da viagem deles, em detalhes, falando sobre a genealogia deles, as profecias que o pai dele fez em detalhes, o Senhor deu uma revelação para ele, de que ele deveria fazer um segundo registro, um registro menor, em que ele não deveria se preocupar tanto em contar a história secular, mas sim falar das profecias, das prédicas, ensinar sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que viria. E esse conjunto menor, ele chamou de placas menores. Essas placas menores, ao invés de serem passadas de rei para rei, foram passadas de Nephi para o irmão dele, Jacó.
depois passadas para descendência de Jacó. Foi sendo passado de pai para filho, Jacó, Enos, Jarom, Omni, até Amaleque. Foi o último a registrar nessas placas. E então ele deu esse registro para o rei Benjamim. O rei Benjamim já era o guardião das placas maiores de Nefe, desse conjunto de registro. E aí as placas menores de Nefe ficaram guardadinhas lá junto. Quando Mormon estava fazendo o trabalho de resumo dele, ele encontrou essas placas menores. E aí ele se sentiu inspirado pelo Senhor, apesar dele já ter contado aquela história ali, resumido aquela história no livro de Leí, que é o primeiro livro do livro de Mormon, ele sentiu que ele deveria anexar as placas menores de Nefe às placas dele. O que Joseph traduziu foram as placas de Mormon, mais as placas menores de Nefe. E qual a importância de saber isso? Quando Joseph estava traduzindo, inicialmente Martin Harris serviu de escriba para Joseph. E em determinado momento Martin pediu para levar os manuscritos que eles tinham feito para mostrar para a esposa e para alguns familiares e amigos dele. E com muita relutância Joseph emprestou, apesar do Senhor ter proibido algumas vezes ele fazer isso. E Martin acabou perdendo esses registros, esses manuscritos. Essas são as 116 páginas perdidas. A tradução do livro de Leí, que é o primeiro livro do livro de Mormon, que está perdido. Quando Joseph retomou a tradução depois, ele começou de onde ele tinha parado, do livro de Mosias em diante. E no final da tradução, ele então traduziu as placas menores de Nefe, que Mormon tinha anexado, e explicado o motivo dele ter anexado, que o Senhor disse para ele anexar. E esse motivo que Mormon explica está contido em palavras de Mormon. Então, se você não sabia, quando a gente começa a ler o livro de Mormon, nós estamos lendo as placas menores de Nefe, de primeiro Nefe até o livro de Omni. Então a gente tem a explicação de Mormon, de por que ele está colocando um material que para Mormon era repetido, mas para nós não é, porque o livro de Leí, que deveria começar o livro de Mormon pelo livro de Leí, foi perdido. E aí depois de Mosias até o final, eu resumo que Mormon e depois o filho dele Moroni fizeram da história nefita. Eu espero ter explicado direitinho, que não tenha ficado nenhuma dúvida e que agora você entenda por que o livro de Mormon começa sendo narrado na primeira pessoa e de repente Mormon começa a narrar toda a história na terceira pessoa. Isso é muito interessante. E era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Então se você gostou, clique em gostei lá embaixo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso, até a próxima!